Em todos os lugares públicos, shoppings, supermercados, rodoviárias, aeroportos, existe o setor de perdidos e achados. Você sabia que na Bíblia existe um lugar de perdidos e achados? É o capítulo 15 de Lucas. A ovelha perdida e achada. A moeda perdida e achada. O filho perdido e achado. Foram 3 parábolas propostas por Jesus Cristo para ensinar a cada pessoa que ela é muito, muito valiosa para Deus. Você é valioso para Deus. Neste capítulo 15, Lucas começa dizendo que os publicanos e pecadores não paravam de chegar para ouvir a Jesus Cristo. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos eram os cobradores de impostos nas províncias do Império Romano. Mas os fariseus e os escribas censuravam a voz, com voz baixinha, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 2. Por isso é que Jesus propôs essas 3 histórias, da ovelha, da moeda e do filho, para ensinar que Deus se alegra com a recuperação de cada pecador arrependido. Neste segundo domingo de junho, quando comemoramos o Dia do Pastor, vamos considerar a figura do pastor na parábola da ovelha descrita por Lucas no capítulo 15, versículos 4 a 7. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Desses 4 versículos, gostaríamos de considerar 4 aplicações. A primeira: o deserto foi o palco nessa parábola. Tanto o pastor como as 100 ovelhas estavam no deserto. Deserto é aridez, é sol causticante, é sequidão de estio. Deserto
é chão de pedras e não de areias. É superfície irregular, cheia de deformações. Deserto é perigo. Deserto é medo, é dor. Situações desfavoráveis, sejam elas físicas, emocionais e até espirituais, são experiências vividas não só pelas ovelhas, mas também pelos pastores. Eles são tão humanos como quaisquer ovelhas. O pastor também enfrenta o luto, a depressão, as enfermidades, o desânimo, os conflitos, os dilemas. Mas são nesses desertos da vida que as ovelhas e os pastores experimentam uma união mais íntima com o Senhor. Em Oséias, capítulo 2, versículo 14, lemos estas palavras do Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Sim, nos desertos da vida, Deus fala aos corações, aos nossos corações. É nos desertos da vida que o Senhor transforma situações desfavoráveis em fatores de êxito, de bênção, de vitória. Colegas amados, em Gênesis 36, versículo 24, nós lemos assim: e esses são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Aná encontrou as fontes termais no deserto, quando apacentava o rebanho de Zibeão, seu pai. Por isso que dizíamos o quanto podemos tirar proveito e crescer na graça do Senhor nos desertos. Uma segunda aplicação desta parábola: a perda não é uma condição definitiva. A perda não é o destino inapelável para uma ovelha. Não há qualquer indício sobre o motivo pelo qual a ovelha se desviou e se perdeu nesta parábola. Mas Jesus pergunta: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha encontrá-la? Na Palestina, um rebanho de 100 ovelhas seria um rebanho considerável. Aquele pastor foi atrás da 100ª ovelha, pois sabia que no deserto havia serpentes, animais peçonhentos e havia predadores. Procurou-a nas rochas, debaixo das acácias,
por trás dos cactos. Não sabemos quanto tempo levou para encontrá-la, mas a achou. A visão de um pastor independe do número de ovelhas. O pastor tem uma visão sinótica, isto é, Deus permite que ele veja de uma só vez as diversas ovelhas do rebanho que lhe confiou. O pastor está atento ao que a palavra de Deus diz em Provérbios 27, 23. Esforce-se para saber como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Nada pode ser mais importante para o pastor do que as pessoas. Elas precisam ser amadas. Aliás, as ovelhas não querem saber o quanto o pastor sabe, até que saibam o quanto o pastor as ama. O pastor e a igreja devem ter compaixão genuína daqueles que têm feridas espirituais, emocionais e físicas. Eu fiz preleção num seminário de pastores em Águas de Lindóia. E no último dia, eu dei oportunidade para aqueles colegas darem testemunhos pessoais. Eu fiquei tão tocado com o testemunho de um colega, quando disse que um casal da sua igreja estava sofrendo muito, porque seu filho entrou nas drogas, no álcool, na promiscuidade, saiu de casa para nunca mais voltar. Aquele casal sofria muito. E o pastor sentiu o peso do coração e do sofrimento daquele casal. E na porta, se despedindo, ele disse àquele casal: vamos amanhã, de madrugada, tentar achar o seu filho. Era uma cidade de interior, não era muito grande. O pastor foi na segunda-feira, no seu carro, pegou aquele casal e saiu pelas ruas daquela cidade, em pontes, em lugares onde aquele moço poderia estar. Em nenhum lugar o encontrou. Quando passaram pelo centro da cidade, perceberam no banco um corpo. Aquele pastor parou e o casal desceu e foi até aquele banco. Quando se aproximava o casal, percebeu que era o seu filho. E quando se aproximou, o filho rebelde disse: o que é que vocês estão fazendo aqui? Desistam de mim. Aquela mãe se ajoelhou bem perto do filho e disse: filho querido, eu e seu pai não desistiremos de você, assim como Jesus não desistiu de nós. Assim como Jesus não desistiu de nós. Essa palavra tocou o coração daquele jovem. Ele se levantou e disse: pai,
por favor, interna-me numa casa de recuperação. Conversaram um pouquinho, os 3 foram para o carro do pastor. E ao deixar aqueles pais e filho em sua casa, ele orientou acerca de uma casa de recuperação evangélica. Na terça-feira, aquele casal estava colocando o filho naquele centro de recuperação. E durante 9 meses, aquele jovem passou ali naquela casa. E lá ele teve um encontro com Jesus que não o dispensou. Hoje, esse casal e seu filho são uma bênção no reino, na igreja local e para tantas vidas. Jesus recuperou aquele jovem e nunca mais ele voltou para o mundo. O pastor deu esse testemunho e muitos de nós, naquele encontro, naquele seminário, nos emocionamos. A parábola da ovelha perdida ilustra o enorme amor de Jesus, o bom pastor, em achar, acolher e transformar pecadores arrependidos. Ele nunca desistirá de nós. O seu amor é genuíno e demonstra sacrifício. Por isso, a terceira aplicação: os ombros e o coração do pastor. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. É o que diz a parábola. O pastor fez o que Jesus faz conosco. Lendo esse versículo 5 de Lucas 15, lembro-me da experiência do indiano Sadhu Sundar Singh. Ele ia pregar nas montanhas. Aquela tarde estava nevando muito, muito fria. E encontrou um homem, e os 2 foram caminhando na direção do alto daquela montanha. Só que encontraram um corpo sem muito agasalho, caído no chão. Sundar Singh se ajoelhou e viu que aquele coração ainda estava batendo. E disse para o homem: ele está vivo, vamos carregar. Aquele homem disse: não, se nós formos carregar, os 3 vão morrer aqui. E foi embora, deixando Sundar Singh sozinho, que com sacrifício pegou aquele corpo e colocou nos seus ombros, e começou a andar no meio da neve, subindo aquela montanha, onde ia entregar a mensagem. Só que quase no fim daquela subida, ele vê um corpo no chão. E quando chega, ele identifica quem era aquele corpo morto. Era o homem que não quis carregar com ele o corpo daquele que encontraram no início da montanha. O que aconteceu? Quando Sadhu Sundar Singh se esforçava e suava, mesmo naquele clima gelado e debaixo da neve, o seu corpo esquentava e transmitia calor
aquele homem moribundo. E aquele homem no seu corpo transmitia também o calor a Sadhu Sundar Singh. Era exatamente uma troca de suor, de calor naquele esforço titânico. Quantas vezes, ao ministrar aos outros, o pastor experimenta essa mutualidade. É o que lemos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. O consolo que recebemos de Deus em nossas tribulações, passamos para a ovelha que está vivendo uma aflição. O ânimo que essa ovelha recebe ao ser consolada é passada para o pastor que a carrega nos ombros. Que experiência maravilhosa é essa mutualidade. Enquanto nos ombros o pastor estimula a ovelha e a ovelha estimula o pastor. É uma troca de virtudes. Mas a parábola diz que o pastor pôs a ovelha nos ombros, cheio de alegria. Alegria não, júbilo. Júbilo é mais do que alegria. Por isso que ao vocacionar alguém para o ministério pastoral, Deus o capacita com forças, com vigor, e lhe dá um coração cheio de sensibilidade, ternura e empatia. Assim são os ombros e o coração de um pastor. A quarta e última aplicação desta parábola que eu ouso fazer é esta: celebração na casa do pastor. O número de ovelhas perdidas e achadas foi o mínimo possível, foi só uma só. Mas o pastor não deixou de alegrar-se com a família, com os amigos e com os vizinhos, por ter achado aquela única ovelha perdida. Colegas, os nossos ministérios começam em casa, no lar. O pastor celebra as experiências ministeriais com a sua família. O pastor da parábola celebrou a recuperação da ovelha perdida dentro da sua casa. É dentro de nossas casas, juntos com o cônjuge e com os filhos, que a igreja começa. É dentro de casa que ministramos ajuda e cuidado uns aos outros. É dentro de casa que compartilhamos conforto físico e o bem-estar da alma. É dentro de casa que pais e filhos
rogamos a Deus forças, resistência diante das lutas e das adversidades da vida e também do ministério. É dentro de casa que continuaremos nos amando com amor altruísta e não egoísta ou possessivo. Sim, é dentro de casa que felizes convidamos irmãos, amigos e vizinhos para celebrarmos os frutos benditos colhidos em nossos ministérios. Hoje, dia do pastor, renovamos o nosso compromisso com Deus, com a família, com as ovelhas de Jesus Cristo, entregues aos nossos cuidados. Votos, promessas, não só de amor mútuo, mas de um lar e de um ministério bendito do Senhor. Concluindo, irmãos, finalizando, depois de ter feito essas 4 aplicações, lembro aos irmãos e aos colegas de que Jesus propôs a parábola da ovelha perdida para os escribas e fariseus, que o condenavam por receber e comer com os publicanos e pecadores. Jesus conclui a parábola dizendo que haverá alegria no céu por um pecador que se arrependa. Arrependimento e fé na obra redentora de Cristo continuarão sendo as únicas condições do plano de salvação. Jesus Cristo, o supremo pastor, nunca desistirá de nós, nunca. Seu amor é genuíno e demonstra sacrifício, como fez naquela cruz. É Ele que nos procura, é Ele que nos acha, é Ele que nos põe sobre os seus ombros, é Ele, Jesus, que nos acolhe, é Ele que nos transforma em pecadores arrependidos. Num concurso literário, um grande auditório ouvia candidatos. O primeiro dos candidatos foi um jovem, eloquente. Ele recitou o Salmo 23 com toda eloquência. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E continuou com esse vigor, com essa vibração, com esse entusiasmo, até o último versículo do Salmo 23. O último candidato, depois de várias poesias declamadas, foi um ancião, um senhor trôpego. Ele entrou naquele palco e, coincidentemente, ele recitou o Salmo 23, sem nenhuma expressão de eloquência, sem nenhuma vibração. Quando aquele jovem terminou, aquela plateia de pé ovacionou, bateu palmas, gritavam. Quando o ancião, que era um pastor veterano, declamou o Salmo 23 com toda simplicidade,
aquela mesma plateia que aplaudiu o jovem, o primeiro candidato, estava chorando. Aquilo impressionou o jovem. Terminando aquele momento, o jovem chegou para aquele ancião e disse: por que eu, com toda eloquência, recitei o Salmo 23 e todos me aplaudiram? E o Senhor, com toda simplicidade, recitou o mesmo salmo e aquela plateia chorou. Aquele pastor veterano colocou a mão no ombro daquele jovem e disse: eu sei por quê. Porque você conhece bem o salmo do pastor, mas eu conheço muito bem o pastor do salmo. Essa foi a grande diferença.